Rádio Teófilo Otoni apresenta com a psicóloga Isabel Ribeiro Manual de Vida. Um programa que ensina a lidar com a vida do jeito que a vida é. Bom dia, ouvintes da Rádio Teófilo Otoni, bem-vindos a mais um programa Manual de Vida. E hoje nós vamos falar sobre a virtude da persistência, um tema muito importante, fundamental aí para você que tem seus projetos de vida, tem uma meta na vida. Vamos lá. A persistência realiza o impossível. A persistência é o melhor caminho para o êxito. Transportai um punhado de terra todos os dias e fareis uma montanha. Bom, eu quero começar o programa de hoje com uma metáfora. Hoje nós vamos, nada melhor do que falar, do que comunicar através das metáforas. Então a gente vai começar hoje falando sobre a metáfora chamada a galinha. Numa granja, uma galinha se destacava entre todas as outras por sua coragem, espírito de aventura e ousadia. Não tinha limites e andava por onde queria. O dono, porém, não apreciava essas qualidades e estava aborrecido com ela. Suas atitudes estavam contagiando as outras, que achavam bonito este modo de ser e já a estavam copiando. Um dia o dono fincou um bambu no meio do campo e arrumou um barbante de aproximadamente 2 metros e amarrou a galinha a ele. Desse modo, de repente, um mundo tão amplo que a ave tinha foi reduzido a exatamente onde o barbante lhe permitia chegar. Ali, ciscando, comendo, dormindo, estabeleceu sua vida, dia após dia, ciscando, comendo, dormindo. De tanto andar nesse círculo, a grama que era verde foi desaparecendo e ficou somente terra. Era interessante ver delineado um círculo perfeito em volta da galinha. Do lado de fora, onde a galinha não podia chegar, a grama verde. Do lado de dentro, só terra havia. Depois de um tempo, o dono se compadeceu, ficou com dó da ave, pois ela era tão inquieta e audaciosa, havia se tornado uma pacata figura. Então ele ficou com pena da galinha e cortou o barbante, que a prendia pelo pé, e a deixou solta. Agora a galinha estava livre. O horizonte seria o limite, poderia ir onde quisesse, mas estranhamente, a galinha mesmo solta não ultrapassava o limite que ele próprio havia feito, aqueles 2 metros lá, redondinho lá de terra, só ciscava e andava dentro do círculo, seu limite imaginário. Olhava para o lado de fora, mas não tinha coragem suficiente para se aventurar e ir além de lá. Preferiu ficar do lado conhecido. Com o passar do tempo, envelheceu e ali morreu. Quem sabe essa história traz à memória a vida de algum conhecido. Nasce livre, tendo somente seus desejos como limite, mas as pressões do dia a dia fazem com que aos poucos seus pés fiquem presos a um chão que se torna habitual pela rotina. Olha para além do limite que ele mesmo cria, com grande desejo e alimentando fantasias a respeito do que lá possa haver. Mas não tem a coragem para sair e enfrentar o que é desconhecido. Diz, sempre se fez assim, para que mudar? Ou, meu avô, meu pai sempre fizeram assim, como eu iria mudar agora? Há pessoas que enfrentam violências em suas vidas, sem a coragem de ir à frente e tentar algo novo, que seja capaz de tirá-las daquela situação. Admiram quem tem a ousadia de recomeçar, porém eles próprios, queixando-se, lamentando-se, buscam algum culpado e vão ficando no lugar dentro do limite, o qual só existe na sua imaginação. As características do mercado de trabalho e da vida sempre foram coroar com reconhecimento aqueles que inovam, criam ou provocam situações que chamem a atenção. O segredo do sucesso está na criatividade. Criar significa pôr em prática alguma coisa que não existe. Arriscar significa correr riscos, risco de perdas. Isso é fato. Mas como se poderá saber o final da história se não se caminha até o fim? Da falta de persistência. Por isso, essa história, vamos então falar de persistência. Persistência, todos temos sonhos, metas, objetivos, missão, não importa o nome que dá aquilo. Não importa o nome que você dá, aquilo que você precisa fazer. Seja criar o hábito de fazer atividade física, casar,
ter filho, estudar, passar no concurso, emagrecer, melhorar o relacionamento com o ente querido, desenvolver a virtude da paciência, desenvolver a coragem, a segurança, mudar o mundo para melhor, criar algo novo que vai fazer a diferença para melhor na vida das pessoas, ser feliz, ter saúde, paz de espírito e muito mais. Seja qual for o seu desejo, você precisa de persistência para consegui-lo. Por isso hoje vamos falar de um tema fundamental para se atingir um objetivo, seja ele qual for, a virtude da persistência. E se você está próximo de alguém que tem um objetivo e essa pessoa está prestes a desistir, vá até essa pessoa, fale. A palavra, gente, ela tem o poder de mudar o ânimo da pessoa que escuta. Procure incentivar a persistência em você, mas também nas pessoas que o cercam. Muitas vezes a pessoa está por um fio para desistir. E às vezes uma palavra de incentivo é suficiente para a pessoa voltar, persistir e atingir a meta. Portanto, vamos falar então de persistência. Eu quero começar aqui com uma história sobre persistência. O homem investe tudo que tem numa pequena oficina, trabalha dia e noite, inclusive dormindo na própria oficina, para poder continuar nos negócios, empenha as próprias joias da esposa. Quando apresentou o resultado final de seu trabalho a uma grande empresa, dizendo que o produto não atende ao padrão de qualidade exigido. O homem desiste? Não. Volta à escola por mais 2 anos, sendo vítima da maior gozação dos seus colegas e de alguns professores que o chamavam de visionário. O homem fica chateado? Não. Após 2 anos, a empresa que o recusou finalmente fecha o contrato com ele. Olha aí a persistência. Durante a guerra, sua fábrica é bombardeada 2 vezes, sendo que grande parte dela é destruída. O homem se desespera e desiste? Não. Reconstrói sua fábrica, mas um terremoto novamente o arrasa. Essa é a gota d'água. O homem desiste? Não. Continua, persiste. Imediatamente após a guerra, segue-se uma grande escassez de gasolina em todo o país e este homem não pode sair de automóvel, nem para comprar comida para a família. Ele entra em pânico e desiste? Não. Criativo, ele adapta um pequeno motor à sua bicicleta e sai às ruas. Os vizinhos ficam maravilhados e todos querem também as chamadas bicicletas motorizadas. A demanda por motores aumenta muito e logo ele fica sem mercadoria. Decide então montar uma fábrica para essa novíssima invenção. Como não tem capital, resolve pedir ajuda para mais de 15.000 lojas espalhadas pelo país. Como a ideia é boa, consegue apoio de mais ou menos 5.000 lojas que lhe adiantam o capital necessário para a indústria. Encurtando a história, gente, hoje a Honda é um dos maiores impérios da indústria automobilística japonesa, conhecida e respeitada no mundo inteiro. Tudo porque o senhor Soichiro Honda, seu fundador, foi persistente, não se deixou abater pelos terríveis obstáculos que encontrou pela frente. Portanto, se você, como infelizmente tem acontecido com muitas pessoas, adquiriu a mania de viver reclamando, pare com isso, vá em frente. Persista sempre. A virtude da persistência é fundamental para o sucesso. É graça divina começar bem. Graça maior é persistir na caminhada certa. Mas graça das graças é não desistir nunca, jamais. Mesmo desacreditado e ignorado por todos, não posso desistir, pois para mim vencer é nunca desistir. O sucesso parece ser, em grande parte, uma questão de persistir quando os outros desistiram. Os dias prósperos não vêm por acaso, nascem de muita fadiga e persistência. E, então são várias citações aí que eu falei, né, de vários autores sobre a persistência. A maior virtude, para a gente, agora uma de Henry Ford, a maior virtude da humanidade não é a perfeição, mas a persistência na procura de um mundo perfeito. Bom, gente, e continuando aí no tema, da persistência, eu quero contar aqui uma história muito interessante que vai estar falando aí pra gente sobre a persistência, tá? O nome da história é Luz na Escuridão. Um dia, um menino de 3 anos estava na oficina do pai, vendo fazer arreios e celas. Quando crescesse, queria ser igual ao pai. Tentando imitá-lo, tomou um instrumento pontudo e começou a bater numa tira de couro. O instrumento escapou da pequena mão e atingiu-lhe o olho esquerdo. Logo mais, uma infecção atingiu o olho direito e o menino ficou totalmente cego. Com o passar do tempo, embora se esforçasse para lembrar, as imagens foram gradualmente desaparecendo e ele não se lembrava mais das cores. Aprendeu a ajudar no filho da oficina, trazendo ferramentas e peças de couro.
Ia para a escola e todos se admiravam de sua memória. De verdade, ele não estava feliz com seus estudos. Queria ler livros, escrever cartas com seus colegas. Um dia ouviu falar de uma escola para cegos. Aos 10 anos, Louis chegou a Paris, levado pelo pai, e se matriculou no Instituto Nacional para Crianças Cegas. Ali havia livros com letras grandes em relevo. Os estudantes sentiam, pelo tato, as formas das letras e aprendiam as palavras e frases. Logo, o jovem Louis descobriu que era um método limitado. As letras eram muito grandes, uma história curta enchia muitas páginas, o processo de leitura era muito demorado. A impressão de tais volumes era muito clara. Em pouco tempo, o menino tinha lido tudo que havia na biblioteca. Queria mais. Como adorava música, tornou-se estudante de piano e violoncelo. O amor à música aguçou seu desejo pela leitura mais ainda. Queria ler também notas musicais. Passava noites acordado, pensando em como resolver o problema. Ouviu falar de um capitão do exército que tinha desenvolvido um método para ler mensagem no escuro. A escrita noturna consistia em um conjunto de pontos e traços em relevo no papel. Os soldados podiam, correndo os dedos sobre os códigos, ler sem precisar de luz. Ora, se os soldados podiam, os cegos também podiam, pensou o garoto. Procurou o capitão Barber, que lhe mostrou como funcionava o método. Fez uma série de furinhos numa folha de papel, com um furador muito semelhante ao que cegara o pequeno. Noite após noite, com persistência, dia após dia, Louis trabalhou no sistema de Barber, fazendo adaptações e aperfeiçoando. Suportou muita resistência. Os donos do instituto tinham gasto uma fortuna na impressão dos livros com as letras em relevo. Não queria que tudo fosse por água abaixo. Com persistência, Louis Braille foi mostrando seu método. Os meninos do instituto se interessavam. À noite, às escondidas, iam ao seu quarto para aprender. Finalmente, aos 20 anos de idade, Louis chegou ao alfabeto legível, com combinações variadas de 1 a 6 pontos. O método Braille estava pronto. O sistema permitia também ler e escrever música. A ideia acabou por encontrar aceitação. Semanas antes de morrer, no leito do hospital, Louis disse a um amigo: "Tenho certeza, meu amigo, de que minha missão na Terra terminou. Fui lá e fiz o que eu precisava fazer." 2 dias depois de completar 43 anos, Louis Braille faleceu. Nos anos seguintes à sua morte, o método se espalhou em vários países. Finalmente, foi aceito como método oficial de leitura e escrita para aqueles que não enxergam. Assim, os livros puderam fazer parte da vida dos cegos. Tudo graças à persistência de um menino imerso em trevas que dedicou sua vida a fazer luz para enriquecer a sua vida e a vida de todos os que se encontraram privados da visão física. Há quem use suas limitações como desculpa para não agir nem produzir. No entanto, como tudo deve nos trazer aprendizado, a sabedoria está justamente em superar as piores condições e realizar o melhor para si e para os outros. E para isso, a persistência, gente, é fundamental. Bom, gente, falamos aí então no programa de hoje um pouquinho sobre a persistência, lembrando que a virtude, para ela ser desenvolvida, ela precisa ser exercitada. Persista e incentive as pessoas à sua volta a persistir com uma palavra otimista, com uma palavra de incentivo. Bom, gente, a partir de hoje, nos nossos programas, a gente vai estar falando um pouquinho sobre as diversas linhas da psicologia, tá? A psicologia tem várias linhas de trabalho e cada profissional e pessoa se identifica mais com uma ou com outra linha de trabalho. Por isso, a partir de hoje, no nosso programa, vamos falar um pouquinho sobre as várias linhas de trabalho da psicologia, para que você possa conhecer melhor e saiba o que a psicologia pode fazer por você, visto que a psicologia é uma área da saúde que busca promover a saúde mental e emocional das pessoas. Bom, gente, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a terapia comportamental. A terapia comportamental tem como objetivo ajudar o paciente a entender e analisar os próprios comportamentos e as funções que estes têm para a sua vida e para o ambiente em que vive. Portanto, a terapia comportamental busca a autoobservação e o autoconhecimento do indivíduo para que este possa atuar sobre o mundo de uma forma mais saudável e efetiva. É importante salientar que,
Quando falamos em análise de comportamentos, também estamos incluindo a análise de história de vida, sentimentos, sensações, reações, estímulos e consequência que estes comportamentos possam ter sobre a vida da pessoa e dos que a cercam. A terapia comportamental prioriza a relação terapeuta-indivíduo, estabelecendo um ambiente agradável para que o paciente possa se sentir valorizado e, com isso, começar a promover as mudanças necessárias em sua vida. Gente, a terapia comportamental, com ela você pode trabalhar qualquer tipo de problema dentro da psicologia. E ela pode, ser utilizada, ela pode ser trabalhada com crianças, adolescentes e adultos. Bom, eu quero aqui, estar indicando aqui uma profissional, uma colega de trabalho, uma psicóloga, para você aí que mora em Belo Horizonte, para você que tem filhos morando em Belo Horizonte, eu quero indicar aqui uma colega de trabalho que trabalha com essa linha, que é a terapia comportamental. É a Iana Guedes Peixer. Vou passar aqui o endereço, o endereço é Rua Domingos Vieira, 348, sala 1412, no bairro Santa Efigênia. Tá? O telefone para contato é 31 9300 5026. Repetindo, 31 9300 5026. Bom, gente, a Iana, ela trabalha com criança, adolescente, adulto, dentro dessa linha que é a terapia comportamental, uma linha muito bacana, com resultados comprovados cientificamente. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, lembrando a todos que os nossos programas estão disponíveis pelo site www.radioteoflotone.com.br e www.projetovaloreshumanos.com.br. Teoflotone, capital mundial das pedras preciosas e dos emuladores. Lapidando pedras e agora lapidando gente. Até semana que vem. Tchau! ZYL 292, Rádio Teófilo Otoni, 910 kHz, onda média de 329 metros, ponto 6, em Teófilo Otoni, Minas Gerais.